Olá, tudo bem com vocês? Estudando, firme, forte, vai dar tudo certo. Dando continuidade às explicações da Lei 8.112, vamos falar agora do artigo 119 e do artigo 120. Artigo 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão. Então, veja, o servidor só pode exercer um cargo em comissão. Antes de 88, era muito comum isso, né? Na verdade, depois de 88 também, até 90, porque essa lei de 1990 era possível. Então, ó, o servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, grave isso. Exceto no caso previsto no parágrafo do artigo 9º, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Bom, esse exceto no caso previsto no parágrafo 9º, a gente não vai nem comentar, porque isso não vai fazer parte da nossa prova. Primeira linha lá, primeira parte, sim. O disposto nesse artigo não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal. Você sabe que você pode ser participante de um conselho de administração, um conselho fiscal das empresas públicas, sociedade de economia mista, subsidiárias e tal, e você pode ter um valor que você recebe como se fosse remuneração. Então, gravou aí, né? Ele não se aplica, o disposto no artigo 119, a essa situação daquele que participa dos conselhos. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando você fala 2 cargos efetivos, aqui eu tenho que chamar a tua atenção. Cargo efetivo é aquele cargo que é preenchido por concurso público. Então eu tenho o servidor efetivo, e quando se fala servidor efetivo, é o servidor que faz um concurso público e preenche um cargo público. Então, ao preencher esse cargo público por concurso público, ele está preenchendo um cargo público efetivo. Então, o servidor vinculado ao regime desta lei, as normas que essa lei regem, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. O que está dizendo isso aqui? Que a norma constitucional e a norma legal aqui me permite acumular 2 cargos efetivos. Se eu for preencher um cargo em comissão, eu tenho que me afastar dos 2 cargos, salvo se houver compatibilidade de horário e o local com o exercício de um deles. E se esse cargo em comissão, ele tem relevância com um dos cargos efetivos que eu exerço. Percebeu? Ficou claro isso? Então, primeira regra. Posso acumular 2 cargos efetivos? Dentro da previsão constitucional. Posso. Posso acumular um cargo em comissão? Posso. O que acontece? Se eu for acumular um cargo em comissão, se eu for exercer um cargo em comissão, eu tenho que me afastar dos 2 cargos efetivos. Salvo se um deles tem relevância e compatibilidade de horário e local com o exercício desse cargo em comissão. Ficou bem claro isso? Então tá bom. Vamos falar então do exercício aqui no estilo da CESP, artigo 119 e 120, vamos achar a questão certa. O servidor poderá exercer mais de um cargo em comissão? É bem claro o artigo 119, não pode exercer mais de um cargo em comissão. O disposto no artigo 119 se aplica à remuneração devida pela participação, por exemplo, em conselho de administração e fiscal das empresas públicas? O que está disposto no 119 não é sobre essa participação no Conselho de Administração Fiscal das Empresas Públicas. Até porque o 119, ele vai trazer esse parágrafo único e diz assim, ó, não se aplica. Tá vendo? Eu disse, se aplica. Não se aplica. Letra C. O servidor vinculado ao regime da Lei 8.112/90 pode acumular ilicitamente 2 cargos efetivos? Pode acumular licitamente 2 cargos efetivos, dentro das normas legais, não ilicitamente.
O servidor vinculado ao regime da Lei 8.112/90 será registrado de acordo com as normas da CLT? Devo ter falado lá no nosso primeiro vídeo. A relação sua com a administração pública é regida pela Lei 8.112 e não pela CLT. Está errado. Letra E. Quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, ok, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. Corretíssimo. É isso aí. Exercício, foco, vamos chegar lá. Até nosso próximo vídeo.